Hello everyone! How have you been? Como é que vocês estão? Eu sou a Teacher G. Eu ajudo adultos a falarem inglês praticando 15 minutos por dia. Então sejam todos bem-vindos. Toda segunda, toda quarta, às 17h07, estamos aqui pelo YouTube. Primeira coisa que a gente precisa saber em relação a estar falando no passado em inglês. Existem duas situações, dois tipos de verbos que eu uso na hora de falar no passado em inglês, que são os regulares, coloquei aqui para vocês, e os irregulares, tá? Verbos regulares e verbos irregulares. O nome já é um pouco intuitivo, né? O que quer dizer verbo regular? Talvez você nunca ouviu isso na sua vida, não tem problema. Talvez você já ouviu isso. Às vezes a gente aprende um pouquinho disso, quer dizer, vê um pouquinho disso, porque ver é uma coisa, aprender é outra. Lá no ensino fundamental 2, ensino fundamental 2, a gente vê um pouquinho disso, de verbo regular, verbo irregular no inglês. O que acontece? Os verbos regulares em inglês, como o nome diz, eles trabalham com uma regra, por isso que são chamados de irregular. Já o irregular, o nome também já está dizendo isso, no rules, ou seja, sem regras, não tem regra. Como estão dizendo agora, né? Você que lute. Então, não tem regras para os verbos irregulares. O que acontece? Verbos regulares no inglês, mas o que quer dizer isso, teacher? Eu já ouvi falar sobre isso, mas o que é esse tal de regular verbs ou verbos regulares? Toda vez que você vai falar um verbo no passado em inglês e esse verbo termina com essas terminações no passado, por exemplo, de, ed e ed. Então imagine, você tem um verbo e aí quando você vai usar ele no passado, ele vai ficar com uma dessas terminações, de, ed ou ied. É um verbo regular. É isso que é o verbo regular. Então o que é verbo regular em inglês? São aqueles verbos que quando eu vou usar eles no passado, quando eu vou falar esses verbos no passado, eles têm lá, eles vão terminar com de, ed ou ied. Isso é verbo regular no inglês. Eu já trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Como é que eu vou saber, teacher, se é de, ed e ied? Ó, presta atenção em duas coisas que eu vou falar para você agora. A escrita pode mudar. Um verbo vai acrescentar de, outro ed, outro ied. Eu vou falar para você como que você vai saber se vai ser de ou ed. É muito simples. Segundo ponto é que a pronúncia não depende dessa escrita aí não. Então não fica preocupado se é com d, ed, ied na hora que você vai falar, porque a fala não depende dessa terminação. A pronúncia não está relacionada a essa terminação específica, tá bom? Ó, por exemplo, o verbo amar, que todo mundo conhece, love, ele já não termina com E a hora que eu tô falando no presente? Eu amo, I love, já termina com E, não é? Quando eu vou jogar ele no passado, não faz sentido eu colocar ED, concorda? Ele já tem o E aí. Então eu só vou acrescentar o D. Então quem são os verbos que eu acrescento só o D quando eles estão no passado? Verbos regulares agora, hein? Os verbos que já terminam com E. Então, é muito automático, né? Não tem como você colocar ED, vai ficar dois E's, vai ficar estranho. Colocar mais I, ED, também não. Então, verbos que já terminam com E. Love, loved, like, liked. Já termina, tá? Eu vou falar um pouquinho dos sons desses verbos, tá bom? Like, liked. Tem um som de T aqui, mas depois eu vou falar disso. Tá, então os que terminam com D, a hora que estão no passado dos verbos regulares, são aqueles que já têm E. Simples assim, tá? Não faz sentido colocar mais um E, né? Já tá o E aí. Verbos que terminam com ED são aqueles que tem uma consoante ali para você colocar o ED. Então, por exemplo, trabalhar, work. Trabalhei, worked. Também tem som de T de tatu aqui, tá? Depois eu falo disso. Help, ajudar, ajudei, helped. Então, ED, porque terminou com uma consoante, tudo bem? IED são aqueles que têm consoante e Y.
Study, olha o D e Y. Então, study, studied. Carry, carried. São esses. O carry é carregar, tá? Então, os verbos que acrescentam D na hora que eu vou falar no passado em inglês são aqueles que já terminam com E. Então, vai ficar muito intuitivo para você. ED são aqueles que terminou com uma consoante, né? E o IED que tem consoante e Y. Muitas vezes a pessoa pergunta para mim, teacher, tal verbo é regular? Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque dela já sabe como é o passado. Por exemplo, se você me pergunta, teacher, o verbo learn, de aprender, é regular? Learn, aprender. É regular? E eu te respondo, sim, é regular. Então você já sabe que a terminação é essa. Né? Se você tiver que usar, yesterday I learned. Então se ele é regular, é essa terminação. Por isso que as pessoas perguntam, porque ela já sabe como é que vai ficar no passado. Então, primeira situação, verbos regulares. Segunda situação, verbos irregulares. O nome já está dizendo. Irregular, não tem regra, gente. O que acontece quando um verbo não tem regra? Não tem regra. Óbvio, né? Teacher, fala sério. Não tem o que você ficar decorando de faz isso, faz aquilo, porque cada um vai ficar de um jeito. Por exemplo, o verbo fazer, que é um verbo que a gente usa pra caramba. Do, no passado é did. Eu fiz a tarefa ontem. I did my homework yesterday. Go, que é o verbo ir, bastante usado. Eu vou para a igreja, eu vou para a escola. I go. Eu fui. I went. Eu fui para casa. I went home. Então, passado do go, went. Vocês viram que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Go com went. Não tem uma regra para você aprender aqui não. É isso mesmo, tá? Buy, que é comprar. Bought. Gente, tem nada a ver, né? Buy. I bought a bag yesterday. Comprei uma mala ontem. Então, bought. Take, que aparece em várias situações como tomar banho, take a shower. O passado, took. Eu tomei banho ontem, I took a shower yesterday. Come, de vir, please come here. Passado, came. Came. I came here. Eu vim aqui ontem. Sleep, que é de dormir. Olha o passado do sleep. Slept. I slept well yesterday. Dormi bem ontem, slept. Tá. Qual que é o fantasma da galera quando a gente fala de verbos no passado em inglês? Tá bom, teacher, os irregulares não têm regras. E aí, como é que eu vou saber? Então, muita gente adora listinha de verbos, né? O povo ama uma lista de verbos. Teacher, eu disponibilizo algumas listas para o team, Teacher G, mas o que eu sempre aconselho, não adianta você pegar e começar a ficar decorando verbos, principalmente os irregulares. Se você não usa esses verbos, você vai ficar decorando, tá aí e daí, né? Então, o que é o mais ideal? Você colocar esses verbos na sua rotina. Ou, por exemplo, que nem eu faço muito isso com o team, né? A gente começa a contar da rotina. Por que a gente faz isso? Porque você falando da sua rotina, você já vai aprender um monte de verbo. Porque daí esses verbos da sua rotina tem a ver com você. Vai fazer sentido para você. Do que fazer você ficar decorando um verbo que você nunca vai usar na sua vida, que não tem a ver com o seu trabalho, não tem a ver com a sua rotina, não é algo que você faz. Enfim, você pode aprender esse outro verbo com outra pessoa, conversando com alguém, mas a forma mais ideal para você ir conhecendo esses verbos irregulares é ir analisando a sua própria rotina, o que você faz, o que você gosta, o que você fez ontem e ir fazendo tudo isso, aproveitando todos os verbos. Bom, ontem, o que eu fiz ontem? Ontem de manhã eu fiz isso. Como ficam esses verbos no passado? Essa é uma das melhores maneiras, você ir colocando verbos que realmente têm a ver com a sua vida, com a sua história e você ir aprendendo. Posso trabalhar listas e ir decorando? Pode, gente, não tem problema. Mas se for só decorar por decorar, já vou te avisar, daqui a pouco você vai esquecer, tá bom? Então, a dica que eu dou é, bom, entenda que tem essas duas situações, regular e irregular,
E à medida que você for vivenciando experiências com o idioma, automaticamente você vai começar a aprender esses verbos. Então, o ideal é você ir tendo experiências com esses verbos, verbos que tenham a ver com você. Se ajudou a clarear um pouco mais o que acontece com os verbos, é bem parecido com o português. A vantagem é que fica igual para todo mundo, então não tem essa coisa de ter que ficar conjugando, né? Se é plural, se é singular, é igual para todo mundo. Guys, se não tiver dúvidas, então daqui a pouquinho esse material tá rolando para vocês lá no grupo. Eu também vou disponibilizar para quem me pedir esse material lá no direct nos stories. Eu vou postar um stories daqui a pouquinho lá, falando, ó, você que quer o material, manda um direct aqui pra mim, e aí eu mando, mas só pra quem pedir, né? Que daí eu sei que são pessoas comprometidas. Guys, thanks for coming, obrigado por vocês terem vindo. Tem vídeo, tem aula rolando todo dia, aqui no YouTube, lá no Instagram, então tem muita coisa acontecendo essa semana e nas próximas também. Então, thank you guys, bye bye, see you!